chegando com as informações do Cruzeiro, que segue a preparação para o duelo de domingo. Jogo às 7:30 da noite, Mineirão lotado, Gigante da Pampulha, Nação Celeste para bater o ponto e empurrar a equipe do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro que, como mandante, ele tem números importantes dentro do Campeonato Brasileiro. Não sabe o que é perder como mandante. O Cruzeiro, que é o atual terceiro colocado do Brasileirão, são 20 pontos marcados, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15 gols a favor, 7 gols contra, num total saldo de 8. E além disso, nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro não sabe o que é derrota, contabilizando também esse empate do meio de semana, jogo da Copa Sul-Americana, duelo contra a União de Santa Fé. Ali aquele 0-0 colocou o Cruzeiro dentro dessa perspectiva de números, são 10 jogos no total, 7 vitórias e 3 empates. Então, além de vencer o Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato, ficar nessa parte de cima da tabela, também tem esses números que estão ligados à confiança. Como as coisas no Cruzeiro mudaram, né? Até para vocês debaterem aí, Hugo e Romano, como tudo no Cruzeiro mudou depois daquele duelo contra o São Paulo, né? Então, é um Cruzeiro bem diferente, que vem conquistando também a confiança da torcida e o próprio grupo ganhando a confiança dia após dia. Deixa eu trazer o recado para você que está acompanhando o apito final. Eu vou falar da Visamundo, sabe por quê? Você vai tirar seu visto com a Visamundo. 3309-9449, 3309-9449. Tô entrando até no Instagram da Visamundo, ó, são muitas novidades para você. Visto aprovado. Aí o que eu vou fazer? Tem toda uma dica pra você, ó, quando aprova o visto, tempo de chegar também, tempo que você pode viajar para os Estados Unidos, tudo isso é fundamental no trabalho da Visamundo, esse contato direto com o cliente. São mais de 420 mil clientes atendidos e você também vai viajar para qualquer lugar do mundo, você vai tirar seu visto com a Visamundo, tá combinado? 3309-9449, 3309-9449, meu amigo Carlos Quintão e toda a equipe dele, todo mundo pronto pra te atender. E o Cruzeiro, então, amanhã fecha a preparação com uma atividade na parte da tarde para esse confronto contra o Palmeiras, Hugo. E duelo contra o Palmeiras no domingo. Mineirão vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo, 7 da noite. E um detalhe, a gente vai ter um melhor mandante, que é o Cruzeiro, e um time muito chato em qualquer lugar que ele vai jogar. Palmeiras é um visitante chato, é um visitante indigesto. Então vamos ter aí 2 times, o fino da bola, e eu até brinquei o seguinte no bastidores hoje. Vamos ter 2 times de origem italiana, o líder e o terceiro colocado com diferença muito pequena de pontos, ambos no G4. 2 equipes comandadas por 2 portugueses. Olha só. 2 patrícios. Bem destacado. Né? E a gente vai ter um jogo que carrega uma história muito grande, né? O confronto entre essas 2 equipes. Então, eu acho que isso já é atrativo o suficiente para esse jogo. Mas eu reafirmo aquilo que eu falei durante praticamente todo o dia de hoje aqui na Itatiaia. Para mim, o Cruzeiro ganha o jogo. E podendo pintar reforços para o jogo contra o Palmeiras? Fala pra gente, Pansieri. O Cruzeiro pode ganhar reforços para essa partida contra o Palmeiras, porque o Wanderson não joga 3 partidas. Se recuperou daquela pancada no joelho esquerdo. E aí é um jogador que é titular da equipe. Mas como não vem atuando, será que começa no banco? Esse é assunto pro Romano. E aí ele poderia utilizar até o Marquinhos para fazer esse corredor. O Marquinhos, que deve assinar o contrato amanhã, procurador do atleta chegando a Belo Horizonte, chegando à Toca da Raposa neste sábado, para que a assinatura de contrato aconteça, 3,5 milhões de euros mais ou menos, valor parcelado, valor combinado com o Arsenal, e aí o jogador sendo contratado em definitivo. Chegou no início do ano, ele foi até um atleta indicado na ocasião pelo técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz saiu, teve essa cláusula meio estranha no contrato dele, que se ele jogasse mais uma partida, o Cruzeiro era obrigado a pagar o valor de 3 milhões de euros imediatamente, né, à vista, e agora não, o Cruzeiro conseguiu essa conversa com o Arsenal e muito mais do que isso. Muito mais do que isso, teve também o aval do técnico Leonardo Jardim, que precisava ver o atleta e as suas ações dentro de campo
na Toca da Raposa e também em partidas oficiais, Hugo. Marquinhos, seria um baita no investimento? Eu compraria compraria. em definitivo? Eu adquiriria, eu compraria. Eu compraria ele sim. Porque é um jogador jovem, 22 anos apenas, um potencial incrível, que pode jogar tanto de meio campo como de ataque. Aliás, já jogou até de lateral direito com o Fernando Diniz do Fluminense, né? Eu compraria. E é investimento, cara. É um jovem atleta de 22 anos. Você vê aí, ó, o Caio Jorge tem 23. É o tipo de jogador que você tem que contratar. E pra vaga do Ovidialba, pra esse jogo contra o Palmeiras, Pansieri. Pra vaga do Vidalba tá bem encaminhado, né? O Jonathan Jesus deve ser realmente substituto. Ele até atuou no duelo contra o União de Santa Fé. O Jonathan Jesus, que estava muito feliz, né? Com aquele gol marcado diante do Vila Nova de Goiás. Primeiro gol como atleta de um time principal. Na base já fez, óbvio. Mas é um atleta jovem ainda que vem ganhando esse espaço e deve ter essa oportunidade no duelo contra o Palmeiras. O restante do time não tem muito mistério, não tem muita coisa para fazer. Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, com Fabrício Bruno e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira na frente. Se não for o Wanderson, pode o Marquinhos com o Caio Jorge e aí o Gabigol sendo opção no banco de reservas, Hugo. Como faz falta o Vidalba, né? Um zagueiro, dá pra fazer até um trocadilho nisso, né? Cara, o Vidalba tá calando a boca de tanta gente. Tá queimando a língua de muita gente. A fila mesmo. pra pedir desculpa pro Vidalba dar a volta no Barro Preto. Você tá nela, não? Eu não. Nunca critiquei ele, não. Tem gente que fala, ele é baixo, ele é isso, ele é aquilo. Primeiro que ele tava jogando de lateral. Sim. Certo? Segundo, que eu sempre falo o seguinte, coloca o jogador na posição dele. Não inventa a posição para jogador. Eu sempre falei isso aqui do Rubens do Atlético. Agora todo mundo, o Rubens no meu campo tá jogando muito. Eu sempre falei isso aqui. Aliás, o primeiro a falar sobre ele foi o Alex Talento quando comandava o Sub-20 do São Paulo e ele era do Sub-20 do Atlético. E aqui eu sempre falei, ele é meu campo. Aí algumas pessoas, até colegas aqui, não, ele é lateral. Aí provando, ele é meu campo, ele não é lateral. A mesma coisa tá o Vidalba. E o Vidalba, se tem jogador no elenco do Cruzeiro com um pouquinho de humildade para se espelhar no que o Vidalba fez, o cara vai ter um futuro grande com o Leonardo Jardim. Por quê? Leonardo Jardim criticou ele. O presidente do Cruzeiro falou que ele parecia um elevador que não parava em lugar nenhum. Palavras do presidente do Cruzeiro. Ele, calado, foi provar o valor dele. Treinou, mostrou o valor dele, assumiu a titularidade. Hoje é titular absoluto da defesa do Cruzeiro. Calou a boca, inclusive, de gente dentro do Cruzeiro. E caiu nas graças do torcedor. Caiu nas graças do torcedor, por quê? Qual que era o principal defeito que falava? Ele é baixo, ele é zagueiro baixo. Mas ele sabe compensar na experiência, na raça, porque ele é muito raçudo e tem qualidade na saída de bola. Tá calando a boca de muita gente, inclusive de dentro do Cruzeiro, e a fila é gigante pra pedir desculpa pra ele. Você tá nessa? Não. Ah, tá. Nunca critiquei. Sério. Hashtag nunca acreditei. No início, muito contestado. Agora, você falou de estatura de zagueiro aí. Mauro Galvão não era tão alto. Luizinho, que foi um dos maiores, talvez o maior. Gamarra também. O Luizinho talvez foi o maior zagueiro que eu vi jogar. E assim, eu nunca tive o prazer de vê-lo no estádio, porque eu morava no interior, não tinha dinheiro pra nada, mas televisão eu via. Luizinho foi um monstro e não era alto. Sim. Então isso é uma bobagem. É uma lenda. Isso é uma bobagem, não é lenda não, bobagem. Falar que ele é baixo. Meu filho, se ele for competente, Leandro do Flamengo, lateral direito, pra mim foi o maior lateral direito que eu vi jogar. O Leandro, já mais pro final da carreira, virou zagueiro, ele é baixo e jogou demais. Sim, então isso é uma tremenda de uma bobeira.